Olá, tudo bem? Aqui é o professor Tiago e na aula de hoje nós vamos ver a trigonometria no triângulo retângulo. Nós vamos estudar então o seu triângulo retângulo, ok? Em relação ao ângulo de referência, a posição dos lados desse triângulo, como eu os nomeio, e ainda nós vamos ver essa tabela do ciclo trigonométrico, como que ela funciona. Além disso, nós vamos fazer exercícios aí de aplicação nessa parte teórica que nós vamos estar estudando, ok? Então vamos lá. A trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos ter então sempre o estudo do triângulo retângulo e a posição dos seus lados em relação ao ângulo reto. Então, o ângulo reto, ele sempre vai ter esse símbolo de perpendicularidade que vai me indicar um ângulo de 90 graus. Em relação a esse ângulo de 90 graus, o lado do triângulo que está oposto a este ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. Então, hipotenusa é o lado que está oposto ao meu ângulo reto. Ok? E os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos, ok? Então, eu tenho cateto e cateto. Agora, quando nós estamos estudando a trigonometria, nós estamos estudando sempre em relação a um ângulo interno. Então, vou escolher um dos meus ângulos internos para estudo. Eu vou escolher, por exemplo, este ângulo e vou chamá-lo de alfa. Em relação a este ângulo alfa, o cateto que está do outro lado do ângulo alfa, eu vou dar um nome a ele. Vai ser o meu cateto oposto. Por que oposto? Porque está do outro lado do meu ângulo alfa. Então, esse é o meu cateto oposto. Já o cateto que está formando o meu ângulo alfa, está junto com o meu ângulo alfa, eu chamo ele de cateto adjacente. Cateto adjacente é aquele que está junto ao meu ângulo alfa. Ok? Então, eu tenho, em relação ao meu ângulo alfa, um cateto que é oposto ao ângulo alfa, ok? Eu vou simbolizá-los aqui com CO, ok? Eu vou abreviar. Eu tenho um cateto que é adjacente ao ângulo alfa, vou chamar ele de CA, e a minha hipotenusa, que eu vou abreviar como IP, de hipotenusa. Então, aqui eu tenho os meus catetos que têm um ângulo alfa como referência. E como eles se relacionam, essas medidas dos lados, em relação a esse ângulo alfa? Eles se relacionam por meio de uma razão. Uma razão que em matemática, na matemática, a razão significa a divisão ordenada entre essas medidas de lado, por meio de uma fração. Ok? Então, é uma fração ordenada. Eu vou dividir, eu vou relacionar de forma ordenada essas medidas do lado em relação a um desses ângulos, e cada razão trigonométrica tem um nome. Então, cada relação terá um nome. A primeira que nós vamos estudar aqui chama-se relação seno. Seno de alfa. O seno de alfa vai ser, então, a relação entre as medidas dos lados do seu cateto oposto, que é aquele que está do outro lado. Então, vai ser o cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Ok? Então, vai ser cateto oposto pela minha hipotenusa. Já o cosseno de alfa, que é a segunda relação que nós vamos ver, cosseno de alfa vai ser igual ao seu cateto adjacente, que é esse que está aqui juntinho, formando o ângulo alfa, cateto adjacente, dividido pela sua hipotenusa, ok? E a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos aí as relações trigonométricas, que são razões, são divisões, entre as medidas dos lados, tendo como referência um dos ângulos internos. Ok?
Perceba que se eu pegar o outro ângulo, inverte a posição. O cateto que era adjacente passa a ser oposto, e o cateto que era oposto passa a ser adjacente em relação ao outro ângulo alfa aqui que eu tomar. Um ângulo distinto, né? Então pode ser um ângulo beta, ok? Então eu posso tomar o ângulo como referência e com relação a este ângulo eu defino quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. A hipotenusa sempre vai estar fixa, sempre oposta ao meu ângulo reto. Até aqui, ok? Muito bem. E quando eu tenho essas medidas de seno, cosseno e tangente, por ser razões, por serem divisões entre as medidas dos lados, e essas razões serem razões semelhantes, então são sempre pela semelhança de triângulo, nós temos aí que esses triângulos sempre terão medidas constantes de seno, cosseno e tangente. E assim se formou uma tabela trigonométrica. Então, os valores das razões de seno, cosseno e tangente são constantes. Então, são tabelados para cada grau de 1 até 90. Por que de 1 até 90? Porque o ângulo do triângulo, os ângulos internos de um triângulo qualquer, né, tem que estar soma 180. Como eu já tenho um ângulo de 90, os outros dois somados têm que estar 90 graus também, para que a soma dos ângulos internos do triângulo seja 180. Então, a princípio, nós temos uma tabelinha de 1 a 89, porque 1 mais 89 dá 90. Tá? Então, é de 1 a 89. Depois, nós vamos ver o seno, cosseno e tangente para 90 graus, e para os demais graus também, no ciclo trigonométrico. Mas, por enquanto, nós vamos ter uma tabela menorzinha só dos primeiros 90 graus aí, ok? E dentre eles, destacados 3 ângulos especiais, o ângulo de 30, 45 e 60, que são chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, os exercícios de provas, de vestibulares, de concursos, habitualmente não dão essa informação no próprio exercício. Eles vão dar a informação no próprio exercício quando você não tem acesso à tabela ou quando são ângulos não notáveis, ângulos de 1 a 89 que não fazem parte desses 3 ângulos aqui. Por exemplo, 27 graus, 38 graus, 49 graus, 73 graus. Qualquer ângulo que seja distinto desses 3 aqui, 30, 45 e 60, que não são notáveis, o exercício, a prova, o vestibular, o Enem, precisa te dar esse valor. Ok? Porque essas provas não é permitido o uso de calculadora e normalmente eles não te dão essa tabela. Então, ou eles te dão uma tabela com o valor, ou eles já te dão um valor como informação do próprio exercício. Tem que ficar esperto com isso, ok? Agora, os exercícios que têm, na sua grande maioria, os ângulos notáveis, essa informação não vai ser dada. Você vai precisar construir esta tabela, o que é bem facinho. Aqui na internet mesmo, vocês podem encontrar vídeos com musiquinhas aí, ensinando a montar essa tabela. Como eu não sou um cantor nato, eu não vou me arriscar, mas eu indico que vocês, se gostarem desse tema, pesquisem aí as músicas que envolvem a tabela do ciclo trigonométrico, que vai ter várias versões para que a gente entenda. O que a gente pode aprender a decorar aqui é a seguinte forma: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada um, ok? Aí a gente já tem o seno, cosseno para 30, 45 e 60. Depois, para encontrar os valores da tangente, basta dividir o meio por raiz de 3. Quando eu cancelo esses valores, eu fico com 1 sobre raiz de 3. Eu racionalizo, vai dar raiz de 3 sobre 3. O número dividido por ele mesmo é sempre 1. E quando eu divido aqui esses dois valores, o primeiro mantém, eu inverto o segundo, corto 2 de cima com 2 de baixo, vai ficar uma vez raiz de 3, que é o próprio raiz de 3. Então, basta fazer a divisão entre seno e cosseno, que vai ter aí a minha tangente. Então, nós vamos ter os valores tabelados, nós vamos ter as relações, as razões trigonométricas e vamos aplicar agora em um exercício toda essa parte teórica. Beleza? Então vamos lá.
Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A distância de 40 metros, eu já vou lendo e já vou dando um destaque nas minhas informações numéricas, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então perceba que o meu observador está a 40 metros de distância do prédio, ok? E ele conseguiu observar a partir deste ponto, sob um ângulo de 30 graus, o topo do prédio, ok? Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente, já que ele está vendo aí o prédio a 40 metros, eu quero calcular a altura H aproximada desse prédio. Como que eu faço isso? Primeiro, nós temos essa informação, ó, use raiz de 3 como 1,7. Então, se aparecer em algum momento raiz de 3, nós precisamos substituir por 1,7, senão nós não vamos encontrar nenhuma das alternativas aqui. Compreende? Então, olha só. O que eu tenho e o que eu quero? É essa a pergunta que você tem que fazer quando vai resolver exercícios de trigonometria. Então, você tem aí um triângulo retângulo, claro, né? Um triângulo retângulo, já que o prédio, a árvore, um poste, uma pessoa em pé, sempre está na perpendicular em relação ao solo. Então fica essa dica. Se o exercício não tivesse a imagem, nós vamos montar essa imagem sempre como a referência 90 graus em relação ao solo, ok? Mas aqui na figura já te mostrou o símbolo de perpendicularidade. Mas nem sempre o exercício vai te trazer. Agora, a nossa referência é o ângulo de 30 graus. Em relação ao ângulo de 30 graus, nós temos um cateto que está do outro lado, que é a minha altura do triângulo aqui, esse H de altura. Se fosse hipotenusa, era RIP, tá? A altura H de altura, tá? Então, essa altura do meu triângulo, ele vai ser o meu cateto oposto. Então, vou marcar aqui como cateto oposto. E eu também tenho um outro cateto, que é o meu cateto adjacente, que foi uma informação dada. Então, eu tenho o cateto adjacente e quero saber o cateto oposto. Eu preciso relacionar cateto oposto com cateto adjacente. E agora eu vejo aqui nas fórmulas. Qual relação trigonométrica relaciona cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente, né? É a tangente. Então, a tangente, vou marcar aqui, a tangente do meu ângulo alfa é igual cateto oposto por cateto adjacente. É essa fórmula que eu vou usar, é essa razão trigonométrica que eu vou utilizar. Relação da tangente. E a tangente é de 30 graus. Então, eu vou continuar aqui, ó. Agora eu vou substituir nos valores, tá? Tangente de 30 é igual cateto oposto. O cateto oposto eu vou chamar de H, que é a altura que eu quero descobrir, dividido pelo cateto adjacente, que é 40. Continuando, eu tenho que a tangente de 30, eu vou ver aqui na minha tabela. Tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual a altura H sobre 40. Basta agora eu fazer a multiplicação cruzada. O que eu tenho? 3H é igual a 40 raiz de 3. Ok? 3H é igual a 40 raiz de 3. Vou continuar aqui embaixo, tá? Vou passar esse 3 dividido. Então, H vai ser igual a 40 raiz de 3 sobre 3. Neste caso, eu vou fazer a substituição da raiz de 3 por 1,7, tá? H, então, H é igual a 40 vezes 1,7 sobre 3. Portanto, H é igual, e aqui eu faço os cálculos, tá? 40 vezes 1,7. Então, eu coloco aqui, ó, 40 vezes 1,7. Caiu 0. 4 vezes 7, 28.
4 vezes 1, 4, 5, 6, com uma vírgula. 68 sobre 3, né? Então, eu já faço essa divisão e já coloco o resultado final. 68 dividido por 3. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6 não sobra nada. Caiu 8. 2 vezes 3 dá 6. Sobram 2. Cai a vírgula. 3 vezes 6, 18. Sobram 2 novamente. E aqui vai virar uma dízima periódica. Eu vou arredondar aqui para 22,7. É mais próximo, tá? Então, vou colocar aqui 22,7, já que eu estou eliminando as casas decimais 6, 6, 6, 6. Esse tipo aqui de aproximação, se vocês tiverem dúvida, vocês me deixam aí nos comentários que eu faço uma aula só de notação científica e aproximação de valores, ok? Então, esse é o meu resultado final, ok? Alternativa C, 22,7. Tranquilo? Então, essa é a nossa aula. Se tiver ainda alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Podem rever esse vídeo quantas vezes forem necessários para poder entender melhor essa parte da matéria. E se tiver algum outro exercício que vocês queiram que eu faça, também deixe aí nos comentários que eu respondo para vocês aí. De repente eu faço mais um vídeo com outros exemplos aí dentro dessa matéria, dentro desse conteúdo, tranquilo? Então, essa é a nossa aula. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.